aquele estudo lá da FGV, que eu fico puto com aquele estudo, desculpa aí o palavrão, mas, que 95% morre. Cara, a nossa estatística no modal era entre 50 e 60, entendeu? Não era 90, 95. Aquele estudo é super enviesado, é polêmica, né? Super enviesado, não pegava o período inteiro, porque o trader, ele na fase de aprendizado, sim, ele quebra a conta, mas ele não tá quebrando de verdade, ele tá quebrando os R$ 100 que ele botou lá pra aprender, entendeu? E aí depois ele volta pro simulador, passa um tempo fora, volta pro trade real. Então ele fica indo e voltando até a hora que ou ele desiste de vez, mas não quebrou, ou ele se sente seguro, né, com a consistência que ele tá tendo ali. É óbvio que tem alguns vida louca que sim quebram, entendeu? Mas não é 95%. Então tem como viver de trade. Cara, eu conheço um monte de gente que vive de trade, só que não é tão fácil quando como vendem por aí. Dá trabalho, requer estudo constante, porque o mercado muda. O mercado é um organismo vivo formado de todos os participantes desse mercado. Então, se mudar uma pessoa, o mercado já mudou. Ou se não mudar a pessoa e ela mudar o jeito dela, que ela reage ao mercado, também já mudou. Então você tem que estar sempre ali se atualizando. Não acha que aquele backtest que você fez lindo, né, que pô, dá 90% de ganho, você vai conseguir ter isso a vida inteira. E normalmente seu backtest não serve para nada, porque quando você vai para o mercado com esse backtest, o mercado reage à sua operação também, né. Eu lembro que teve uma passagem da minha vida de trader que eu achei que ia ficar rico sem fazer porra nenhuma, né. Eu fui lá, montei um trade system numa corretora lá fora. Cara, passei 6 meses montando esse negócio. Tinha tanta confiança no meu trade system que eu fui pro Banif e deixei rodando em casa. Quando eu voltei, eu tinha perdido $5.000 de corretagem. Por quê? Porque meu trade system não previa que quando eu colocasse uma ordem, O impacto, ia né? vir um desgraçado e ia cobrir minha ordem. E aí eu ia ter. Opa, bati. Então, ia cobrir minha ordem, aí eu ia ter que ajustar essa ordem. Então, os pontos de entrada não eram iguais ao do trade system, né. Isso acontece no mercado vivo, né. O mercado com o gráfico esquerdo, com o lado esquerdo do gráfico é mole, pô, você já sabe o passado. Só voltando ao estudo, que eu estava até só checando o nome dos autores, né, que foi o Bruno Giovanetti e o Fernando Chag, foi um estudo da GV, né. O estudo tem 2 versões, né, a primeira mostra que 97% das pessoas que especulam na bolsa perdem dinheiro e quem ganha leva menos de R$ 300 por dia. Na época, você chegou a falar Então, com os pesquisadores, já chegou a não. trazer um A contraponto gente ou fez contrapontos em vídeos na época, mas ninguém quis debate não. Também a gente uhum, não chamou para debate, né. hum, Cara, mas mesmo essa conta aí não fecha, né, porque se 97% perde e 3% ganha com corretagem zero, os emolumentos não são tudo isso, uhum. né. Então é um jogo de soma quase zero. Não é zero porque tem a corretagem. Então para onde vai esse dinheiro, entendeu? Alguém no mercado ganha. Eh, então eu já não acredito aí, mas tudo bem, pode argumentar que é só institucional ganha então, entendeu? Não acho que seja verdade, a nossa estatística lá era bem diferente disso, tá. Pra você ter ideia, zerados todo dia pelo risco era entre 2 e 3% só da base de clientes. E assim, isso a gente tinha métricas todo dia em tempo real. Uhum. Tanto que quando eu falei na bolsa isso, eles pediram pra eu contrapor, mas cara, eh, eu posso contrapor, mas eu prefiro que isso seja contraposto, né, com instituições de representatividade do mercado, né. Por isso que eu levei, na época, essa demanda para B3 e para Ancord, mas aí o grupo não quis, não Sim. quiseram agir em grupo, né, porque eu não Uhum. queria também revelar dados só meu para os meus concorrentes. Então, E dessa base que ganha dinheiro, ou desses traders que você falou que conhece gente que ganha dinheiro, uhum. o que que eles têm em comum? O que que é um trader que ganha dinheiro, um trader vencedor aí ao longo da sua vida que você viu, o que que eles têm em comum? Cara, uma disciplina absurda, essa é a primeira coisa, porque, assim, existe uma rotina diária que você precisa, fazer, e aí, cada um vai ter a sua, mas a maior parte dos que eu conheço, cara, levanta. Eu não sou de levantar cedo, mas esses caras levantam muito cedo, eh, fazem
um raio-x ali de todo o mercado para chegar já com uma opinião formada de como deve ser o dia. Tem um trade system que eles respeitam, assim, como uma religião. Então, ganhei, ganhei, ganhei. Cara, deu erro, ou estopei sequencialmente porque o meu trade system mandou estopar, eu estopo. Eu não viro torcedor, eu sigo o que o meu trade system tá falando. Independente se eu tô só tomando loss, entendeu? Porque uma hora, estatisticamente, é, é aí que serve o backtest e o backtest real, né, você tá operando ali. Uma hora vai convergir para a estatística, né, do seu trade system. E eles estão sempre refatorando o trade system. Então, como é que você faz isso, cara? Você tem que medir, métrica. Você está operando todo dia, cara, todo dia você vai fazer ali o seu relatório de trade e vai ver, né, por que você ganhou ou por que você perdeu o dinheiro. E vai ver se algo está diferente consistentemente, né? Se você começar só a perder, por quê? Seu trade system está sendo respeitado, você fez merda, ou, cara, o mercado está mudando e você vai precisar entender, parar e entender. Então, os caras estão sempre fazendo isso. Não você não vai achar a fórmula mágica. Você acha por um período. Esse período você precisa depois analisar, porque é aquilo que a gente falou, o mercado muda, players mudam e assim, aquilo vai deixar de funcionar. Entendeu? Ninguém ganha dinheiro com uma fórmula só a vida inteira. Eu tenho uma dúvida, eu não sei se ela tem uma resposta objetiva, porque eu tenho muito mais calcada em exemplos um tanto anedóticos que eu já presenciei, mas hoje eu me apoio principalmente na análise fundamentalista para montar a carteira do Market Makers, mas por muito tempo eu estudei análise técnica, tenho o certificado, tinha lá o programa no Infomoney, Visão Técnica, conversava com muito analista técnico. E, em tese, analista técnico de corretora, né, que faz o relatório, não pode operar, porque tem todas aquelas regras lá da APMEC, que, pô, um analista técnico, como faz até um trade mais rápido, né, ele fica totalmente impossibilitado de operar os próprios trades, mas ele recomenda. E eu sempre provocava eles, pô, mas se é bom isso aí, por que você não, ao invés de trabalhar para a corretora, você não faz por conta própria? Alguns tentaram, mas não conseguiram, mesmo com trades assertivos nas recomendações, na hora de operar, não conseguiam. Perfeito. E associavam muito eu já ouvi isso, eu não tenho o emocional para certeza. Eu consigo ler o mercado, consigo encontrar oportunidades, meu emocional não é suficiente para carregar essa posição ou para zerar na hora certa. Como desenvolver esse lado emocional? Cara, eu concordo, tá? Emocional é o maior. Você é o seu maior inimigo no trade. Tá? Como desenvolver é tempo de tela. É, eu já fui bem mais nervoso operando, a gente tava falando, né, José? Cara, teve esse estresse que deu aí no mercado, teve dia que eu perdi $20.000. Cara, me afetou zero. Entendeu? E eu aprendi isso com o tempo. Então, assim, você aprende ou não, porque se você não aprendeu, você vai aí sim quebrar ou vai parar, porque você não vai aguentar. Mas você tem que aprender a lidar com as oscilações no mercado, entender o que é normal, o que não é, quando reagir e quando não reagir. Uma coisa que eu aprendi é que você nunca deve reagir em momentos de estresse máximo de mercado. Você vai estar vendendo no fundo ou comprando no topo, entendeu? É sempre assim. Então, por exemplo, eu vou dar uma Moro Day lá, quando o Moro falou que ia sair. Cara, eu estava posicionado aqui no Brasil, eu olhei aquele negócio, derreteu, derreteu. Vou esperar. Mesma coisa do Wesley Day, cara. Wesley Day, eu estava posicionado. No dia anterior, pra você ter noção, eu vendi dólar e comprei Vale. A sorte que eu comprei Vale. Entendeu? No dia anterior. Cara, no dia seguinte, aqueles testes, cara, não tinha compra. Só tinha um lado do book ali, né? Você não tinha comprador de dólar. Desculpa, não tinha vendedor de dólar. Entendeu? Olhava o book e falava, caramba, ferrou, né? Você não faz nada. Fica olhando, porque o mercado ele sempre sobrereage e volta. Isso você só aprende ali, tomando na cabeça no mercado.
Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, ó, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!